Fala galera, meu nome é Douglas e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sou Idiomas. Na verdade esse é o primeiro. Tá bom. Mas o intuito desse canal é duas coisas. A primeira, te ajudar a aprender inglês, te ensinar inglês, ok? Te ajudar nesse caminho até a fluência do idioma. E a segunda coisa, o segundo propósito desse canal é trazer entretenimento para você. Tudo isso? Transformar essas aulas, né, em aulas mais engraçadas, mais divertidas para você. Beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades do inglês, tá? Tem muitas coisas que a gente ouve, né, muitos boatos, muitos mitos quando a gente está aprendendo inglês e a gente vai falar sobre alguns deles hoje, depois da vinheta. Então, mito número 1, galera. Eu já falei que é mito, né? Putz, cara. Então, afirmação número 1. Aprender inglês é inútil, porque no futuro os tradutores assim, eletrônicos já vão resolver tudo. Isso é verdade? Eu digo que isso é um mito. Eu já falei que é mito, né? Porque quando a gente aprende inglês, tá? A ideia da língua é a comunicação. Então, ter algo entre você e a pessoa... Tem uma frase do Nelson Mandela que ele fala que quando você fala na língua de alguém, você fala ao coração da pessoa. Então, quando você se comunica com a pessoa no idioma dela, ou quando você se comunica numa língua em comum, você mesmo tem é um nível completamente diferente de você usar uma máquina. Quando você usa um tradutor eletrônico, é muito mais, você se torna muito mais distante naquele momento ali. Eu acho que sempre vai precisar de se aprender idiomas, porque falar na linguagem de alguém, aprender como a linguagem traz cultura, né, e fala também sobre a história daquele local. Aprender a linguagem, uma língua diferente, também aprender sobre culturas diferentes, também aprender sobre povos diferentes. Ela traz uma carga muito grande histórica, social, para você também, é uma experiência muito boa. Por isso, eu acho que os tradutores eletrônicos não vão tirar assim, a magia de falar inglês ou de falar uma língua, de aprender uma língua nova, beleza? Segunda coisa, a frase é: eu posso aprender e ser fluente sem me preocupar com gramática. Para ser fluente, não precisa se preocupar com gramática. Tá, então, você ser fluente é saber se comunicar com alguém, certo? Então, se você sabe se comunicar com alguém, você é fluente naquele idioma. Só que tem níveis e níveis, né, de comunicação. Por exemplo, tem a comunicação mais informal, tem a comunicação mais formal. A forma com que você fala com alguém na rua é diferente da forma que você vai falar com alguém no trabalho ou de que você vai escrever uma redação, por exemplo. Então você pode sim ser fluente, mas acabar assim, com um inglês muito mais informal, cometer erros gramaticais. Então, hoje em dia, se alguém chega pra você e fala "pra mim fazer", por exemplo, é um erro gramatical. E você entendeu o que a pessoa quis dizer. A pessoa não deixa de ser fluente porque falou "pra mim fazer", mas causa um desconforto quando você ouve, certo? Então, em inglês é a mesma coisa. Quando você tem domínio da gramática, você passa a entender como que é o inglês mais informal, qual é o mais formal, como se sair bem numa situação de trabalho ou profissional, e também como saber conversar com as pessoas numa redação, numa carta, num bilhete, ok? Então é muito importante que você saiba a gramática para não passar perrengue por aí em situações mais formais, por exemplo, beleza? My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Frase número 3. Você só aprende a falar ouvindo, né? É verdade, sim. Você sabia que desde que você está na barriga da sua mãe, tá? Você já percebia sons, a gente chama, né, na faculdade, por exemplo, de banho de linguagem, sabe? Você já tem contato com essa linguagem. E você não pode aprender a linguagem se você não ouvir ela, se você não tiver contato com ela. É cientificamente provado de que você precisa de interação social para poder aprender a falar. A linguagem é algo social, então não adianta você querer aprender inglês para ficar dentro de casa sem fazer nada ou falar com ninguém ou ter contato com a língua. Não faz sentido isso, tá? A linguagem é feita para se comunicar. Não necessariamente pessoalmente, mas ela é feita para se comunicar. Então você precisa ouvir para poder falar. É verdade. Quarta frase. Depois que termina o curso, você não precisa mais estudar. Mentira!
É muita mentira, é mentira mesmo, é mito mesmo. Porque o que acontece? Já deve ter acontecido com você de conhecer alguém e a pessoa falar assim, não, pô cara, eu estudei 6 anos, 7, 8 anos de inglês. E aí você pergunta pra pessoa, então, assim, então fala comigo aí, let's talk about something. Né? Vamos conversar sobre alguma coisa. E a pessoa fala, não, esqueci. Aí é complicado, né? Aí você fala, pô, você estudou 8 anos, cadê o tempo que você investiu, cara? Eu conheço muita gente que estudou durante muito tempo, mas não, ou até estava sabendo se comunicar na época, mas agora já acabar esquecendo. Então, se você não coloca em prática, se você não lembra das coisas, você acaba esquecendo com o tempo. E isso é muito ruim para você, porque você investiu muito tempo. Então, se você tem uma língua, tá? Essa parte do seu cérebro aí que foi feita para desenvolver a língua, tá? Ela é tipo um músculo. Você precisa estar sempre exercitando. Quanto mais você exercita, mais você aprende a falar tranquilamente e aquilo não vai sair da sua cabeça. Então, mesmo que você tenha terminado o curso de inglês, por favor, continua estudando, continua praticando, tá? Tendo contato com a língua, e também tem alguns exercícios que você pode fazer para não esquecer da gramática também, das coisinhas que você já aprendeu lá atrás. Tem alguns exercícios na nossa página do Instagram também que são bem interessantes para isso. Quinta frase, tá? E última para acabar. O inglês aprendido no exterior é mais fácil de esquecer. O inglês aprendido numa experiência, né, fora do país, no intercâmbio, que não é relacionado a estudos, né, muitas vezes é mais fácil de esquecer. É verdade. Como assim? Tá? Muitas vezes as pessoas vão para o exterior sem fazer um curso de inglês e também sem estudar lá. Tem gente que faz intercâmbio para estudar inglês em algum outro país, ok? Mas tem gente também que só viaja e espera que aprenda a falar. O que acontece? Se você não falar, né, você não vai comer, por exemplo, né, não que você não vai comer, mas tipo, vai ficar muito mais difícil de você pedir uma comida, de você ir no hospital, em qualquer lugar, tá? Vai ficar mais difícil de você se desenrolar. Então o que acontece é que a pessoa acaba desenvolvendo um inglês bem informal e bem prático para o dia a dia. Então eu conheço muitas pessoas que pararam para aprender inglês na prática lá nos Estados Unidos ou em outros países e aprenderam. Só que quando eles vieram para cá, o que acontece é que a pessoa fala assim, poxa, o que eu sei é aquele inglês do dia a dia, sabe? E eu acabo esquecendo mais ou menos algumas coisas. Se você falar pra pessoa assim, pô, escreve aqui pra mim alguma coisa, vê se tá certo, ou vamos lá, tipo, quando precisa de uma situação mais formal, por exemplo, em que tem que ter um nível de linguagem, né, de domínio da linguagem mais formal, a pessoa muitas vezes não sabe se desenvolver nessa área, porque ela aprendeu o inglês das ruas, o inglês prático, ali, né, só pra sobrevivência. Sobrevivência. Oi! Né? E ali isso acaba esquecendo, tá? Então se você não tem a gramática, ou se você não tem o estudo realmente da língua mesmo, como é que funciona, ajuda muito você a não esquecer, ajuda muito você a saber lidar com situações específicas, tá? E não acabar, né, deixando essas experiências de lado com o tempo. Tá? Então eu indico vocês que estudem aqui antes de viajar ou lá realmente parem para estudar como falar inglês, ok? Não só esperar que a necessidade te ensine, beleza? Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, curte aí, compartilha, manda pra galera que vocês conhecem. Eu sempre vou tentar trazer aulas mais divertidas e dicas que vão te ajudar também a aprender inglês. E conteúdo realmente forte para te ajudar a aprender e de uma forma bem dinâmica, bem tranquila. Bem tranquilo. Aí pra vocês, bem tranquilo. E é isso, beleza, galera? Então comenta aí alguns mitos também, algumas coisas que você ouvia sobre inglês e que podem não ser verdade ou que são verdade, mas parece que não é, né? Por exemplo, ouvir inglês dormindo funciona, né? Essas e outras perguntas eu vou deixar para responder no próximo vídeo, se vocês gostarem, né, e comentarem, curtirem aí. Beleza, galera? Então por hoje é isso. Valeu!